E com esse golaço do Figueiredo, o Vasco venceu por 4-1 o Náutico ontem em São Januário e se manteve na quarta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o empate do Londrina, a gente agora está a 3 pontos do quinto colocado. Depois da vinheta, a gente conversa. Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente, juntos nesse sábado para falarmos novamente aqui de Vasco. E ontem tivemos uma partida importantíssima em São Januário. Vasco venceu por 4-1 o Náutico, gols de Raniel de pênalti, Ignaldo, os dois no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Andrei Santos e o Figueiredo fez essa pintura de golaço. Fechando as cifras aí, Vasco 4-1, ainda demos uma bobeira, né? No gol do Náutico. Achei que o rapaz estava impedido, mas o VAR validou o gol. Achei até que o lance foi bem parecido com o da Raniel, mas enfim, o que valeu, na verdade, foram os 3 pontos. O Vasco precisava dessa vitória para, principalmente, permanecer no G4, independente do jogo do Londrina, que foi mais tarde. O Londrina jogou contra a Tombense lá em Minas Gerais e empatou em 1-1. Com isso, o resultado foi muito bom, tanto o resultado do Londrina como do Grêmio. O Grêmio não se afastou do Vasco e o Londrina ficou a 3 pontos agora do Vasco da Gama. Mesmo a gente jogando a próxima rodada contra o Cruzeiro em Minas, a gente tem aí uma possibilidade de chegar no jogo contra o Londrina, pelo menos tá pau a pau, ou seja, o Vasco ainda deve permanecer no G4, mesmo perdendo o jogo para o Cruzeiro. A gente bate na madeira, torcendo que não. Acho até que o Vasco tem time para, de repente, chegar lá no Mineirão e surpreender, mas é um jogo difícil, a gente sabe, o Vasco jogando fora de casa é outra equipe, infelizmente, e a gente não consegue, de repente, ter o mesmo êxito quando joga em São Januário ou no Rio de Janeiro, não é mesmo? O Grêmio perdeu para o Novo Horizontino por 2-0, jogando em São Paulo. Foi um resultado bom, que o Grêmio ficou com 50 pontos. O Bahia agora tem 51 e o Vasco tem 48, ou seja, a gente está a 3 pontos do segundo colocado e a 3 pontos do quinto colocado. As próximas rodadas são as mais importantes, já que o Vasco vai encarar o Cruzeiro, na sequência pega o Londrina e depois também joga com o Operário do Paraná jogando fora. E o Operário é o vice-lanterna atual da Série B. Portanto, a tabela não está assim tão tranquila, mas ainda dependemos só da gente, que é o mais importante. Bom, ontem o Jorginho deu prestou, né, coletiva como de praxe, e ele respondeu algumas perguntas que eu separei aqui e eu vou colocar para você a partir de agora. A primeira pergunta que foi feita para ele foi a seguinte: como foi a preparação para essa partida depois daquela estreia perdendo para o Grêmio de 2-0? Aliás, de 2-1, né? E fazendo as mudanças que foram feitas na partida de hoje. E aí, Jorginho? Primeiro eu quero dizer da minha satisfação, da minha alegria, do meu reencontro com a torcida do Vasco, porque para mim é extremamente especial. Essa é a minha terceira passagem pelo clube. Fui muito feliz aqui em 2015, 2016, 2018 foi muito curto. E espero e desejo naturalmente que seja longo esse meu período aqui. Então, dizer que eu estou muito feliz de ter encontrado a torcida e principalmente numa vitória tão importante quanto essa. Tivemos uma semana muito boa de treinamento. A primeira coisa que eu faço é chamar os jogadores, Quinteiro, Edmar e Alex, para conversar, pedindo naturalmente, conversando com eles, mas a compreensão deles, e todos os três foram sensacionais. Eles respeitam muito aquele que está entrando, aqueles que entraram, e respeitaram muito a decisão
do treinador, no meu caso, da comissão técnica, que eu não decido sozinho. A gente tem uma comissão técnica, tanto que chegou comigo, Joelton, Bebeto, mas toda a comissão técnica, o próprio Emílio, né? Quanto é importante a presença do Emílio ali para algumas decisões. Então a gente tomou essa decisão sim, porque a gente queria dar um pouquinho mais de intensidade, principalmente pelo lado esquerdo. E a vida é feita de oportunidades. Falei para o Bosa, é uma oportunidade maravilhosa que você tem, né? Eu não desisto de nenhum jogador, mesmo com falhas. A gente acredita muito de que o jogador pode melhorar, ele pode crescer, mas eu precisava atuar, precisava realmente agir para que a gente tivesse uma postura diferente, uma postura mais ofensiva, mesmo a gente tendo começado o jogo um pouquinho mais defensivo, o Náutico conseguindo, principalmente nas bolas paradas, né, que era o grande perigo que eles tinham numa virada de bola, mas nas bolas paradas eles são muito fortes, principalmente com o Souza. A batida dele é muito boa, então dificultou bastante para a gente, mas a gente conseguiu se impor, conseguimos 2 gols e que naturalmente fez com que o jogo passasse mais a ter a nossa presença, principalmente na parte ofensiva. Então, eu acho que foi uma vitória importante. Eu valorizei, principalmente no vestiário, a postura desses 3 jogadores que saíram e que, ao mesmo tempo, entraram no jogo, entraram com um espírito de equipe, entraram concentrados, foram importantes. E lembrando apenas o quanto é importante o torcedor jogar junto. No momento que o torcedor começou a gritar o nome do Edmar, saiu o gol do Figueiredo. Então, eu quero parabenizar naturalmente aos atletas, que são as peças fundamentais, são os protagonistas, mas dizer que a torcida jogou junto. E tem sido assim, sempre foi emocionante ver o torcedor do Vasco, e hoje foi muito especial, principalmente pelo meu retorno. Agora, na sequência, ele vai responder sobre a atuação do Raniel e as opções que foram criadas, né, a partir da escalação de ontem. Veja aí. O Raniel é um artilheiro nato, é um cara, a presença na área dele é muito importante, então acredito muito, eu gosto muito de jogar com uma referência, apesar de ter tirado ele depois e colocando o Egnaldo, porque é um jogador de velocidade, mas eu precisava naquele momento ter um pouquinho mais de posse. O Alex ia fazer isso com certeza muito bem, o próprio Figueiredo, como aconteceu depois, fazendo o 4º gol, mas a tomada de decisão foi deles. Eu deixo muito, muito tranquilo isso para os jogadores tomarem essa decisão. Eles são 2 batedores, eram os 2 que a gente colocou, inclusive, na preleção, ali as fotos, e como ele está confiante. E o artilheiro, ele precisa, ele depende, né? O atacante, ele precisa de gol. Então, ele sabia que aquele era o momento de quebrar um pouquinho esse jejum, né, de alguns jogos. Um jogador importantíssimo para a gente, um jogador que consegue, com as bolas aéreas, né, ele tem uma presença muito forte, mas ele consegue fazer um pivô muito bem feito e também finaliza muito bem. Então, jamais vou deixar de acreditar nele. Em alguns momentos a gente precisa substituir, até mesmo de acordo com como o jogo estava caminhando. A gente precisava de um pouquinho mais de intensidade e a gente procurou tirar. Como a gente entrou com o Figueiredo, que é um excelente jogador na bola parada, a gente não se preocupou com essa situação, porque o Figueiredo basicamente substituiu o Raniel nessa bola parada, naquele quase que o 2º ou 3º homem ali na nossa linha de marcação, na nossa zona que a gente faz na parte defensiva. E o Alex deu uma qualidade, deu velocidade, o Egnaldo também. A gente poderia basicamente ter feito talvez aí 5, 6, né, se a gente tivesse um pouquinho mais de calma em alguns momentos. Mas é isso, eu acredito muito no potencial desse grupo, desse elenco, e é bom que a gente tem peças diferentes, né? O Egnaldo é totalmente diferente, jogando por dentro, do que o Raniel, que também é totalmente diferente do Fábio. Então, eu tenho algumas peças que são importantes, dependendo do jogo, a gente consegue mudar. Agora, Jorginho avalia a atuação do PV, do Egnaldo e o lado esquerdo da equipe. Vamos acompanhar. Foi boa. Só no gol que nós tomamos, eu que chamei a atenção dele. Eu sou mais duro com os meus laterais, né? Por quê, né? Então,
Eu falei para ele, é muito importante, ele está atento a essa questão da bola nas costas, ele não precisava naturalmente nem tentar, era simplesmente virar e esperar o momento certo da marcação. Ele acabou perdendo tempo, quando ele olhou para a bola, já foi tarde. Mas ele fez uma partida segura, ofensivamente foi muito importante, realmente ele deu aquilo que a gente precisava de intensidade, mas de qualidade também. O PV é um jogador muito técnico, então ele dá essa possibilidade grande, mas sem esquecer do Edmar, o quanto ele é importante, quanto é um jogador equilibrado defensivamente, ofensivamente. E o Aguinaldo, a gente sabe, a velocidade dele, o golaço que ele fez, a gente fica muito feliz com isso, e mostrou que ele pode jogar pelo lado, sim, como já em outras oportunidades, e o Raniel por dentro. Então, isso mostra a versatilidade desse grupo, que a gente pode entrar, não sei se vocês perceberam, eu entrei com o Peck pelo lado direito, e o Figueiredo no lado esquerdo, porque são dois jogadores, né? É muito comum hoje em dia você ter essa possibilidade de cortar para dentro e finalizar, foi o que aconteceu, por exemplo, com o Figueiredo, e o Peck tem crescido muito nos treinamentos que a gente tem colocado ele pelo lado direito. A gente tem Tubarão, a gente tem outros jogadores que podem jogar por aquele lado, mas tem sido realmente importante a gente acreditar também e dar confiança e coragem para esses jogadores. Eu falo para eles, se tiver aqui dentro, a responsabilidade é minha. Se tiver que driblar, não dribla aqui na nossa área, mas dribla lá na frente, né? Eu me chamo Jorginho, não sou um outro treinador, né? Então, eu gosto realmente que eles sejam seguros aqui na parte defensiva, joguem um simples, mas na parte ofensiva que sejam realmente ousados. E isso é que eu peço para os meus atletas, foi o que aconteceu. A mudança foi importante, foi necessária e também demonstrou que aqueles que voltaram a jogar novamente, os 3 que saíram, que entraram, foram importantes nessa vitória também. Agora a pergunta crucial. Faltam 8 jogos para terminar o campeonato. E agora o Vasco tem uma sequência que deve ser a semana fundamental, ou seja, os jogos fundamentais da Série B, que são o Cruzeiro, o próprio Londrina e depois o Operário. E aí, Jorginho, como é que vai ser isso aí? A gente sabe que ainda tem o Sport também brigando, ainda tem algumas equipes que estão se aproximando, por exemplo, a Ponte, que iniciou o campeonato na zona de rebaixamento, hoje já está com 39 pontos, se eu não me engano. Então, a gente sabe o quanto a gente precisa estar concentrado, atento. Agora, não tenha dúvida que é uma semana fundamental. Cruzeiro é o franco favorito lá, mas aqui é Vasco, então a gente acredita muito, eu gosto muito que meus jogadores acreditem, tenham coragem para jogar, independente do adversário que a gente vai enfrentar. Nós fizemos esse jogo contra o Grêmio, né? O time foi compacto, o time jogou com coragem, o time jogou com criatividade, organizado. A nossa transição defensiva melhorou muito, era um grande problema que a gente estava tendo, pelo menos os 3 últimos jogos que nós observamos. A gente estava tendo muita dificuldade, melhoramos bastante nisso, a gente está tendo um pouquinho mais. Eu tenho cobrado, principalmente dos mais jovens, o quanto é importante. Eu não posso ficar cobrando que eles cobrem do Nenê. O Nenê tem que guardar o gás dele para o momento exato. Não quer dizer que ele não volte, mas é muito importante o Marlon, né? O próprio Yuri, que é literalmente eu brinco, né? Que é um cavalo, né? Como ele corre realmente, né? O Andrei, então são jogadores com muita capacidade. O próprio Aguinaldo, eles fazem essa linha de 4 muito bem feita quando eles voltam. Então a gente tem automaticamente também numa transição ofensiva gás para que isso aconteça. Então não tenha dúvida, é uma semana importantíssima para a gente vai encarar com muita seriedade esse jogo contra o Cruzeiro, mas sabendo que o jogo seguinte, né, mas vamos pensar passo a passo, mas o jogo seguinte é fundamental, porque se eles tiverem um tropeço, eu acho que eles jogam daqui a pouco, não é isso? Está jogando, então se eles tiverem um tropeço, a gente de repente conseguir, se eles perderem, a gente conseguir uma vitória em cima deles, a gente vai para 7 pontos, diminuindo já para 7 jogos, isso aí naturalmente vai apertando um pouquinho mais, e eu espero que a gente tenha um final de campeonato um pouco mais tranquilo, mas a gente sabe o quanto vai ser difícil, principalmente que tem um grupo ali que está buscando esse espaço. E agora o Jorginho analisa as atuações de Andrei e Marlon Gomes. São 2 jogadores extremamente importantes, base do Vasco, que tem feito um trabalho maravilhoso, então valorizar naturalmente aqueles que estão lá e que fizeram com que esses jogadores chegassem num nível técnico e tático de entendimento tão grande. São 2 jogadores extremamente inteligentes, conversar com eles você não pode, você tem que chegar com uma base muito boa, porque eles têm uma leitura muito grande daquilo que está acontecendo no jogo. Então, o Andrei, você vê o que acontece no tiro de meta, a personalidade que esse jogador tem,
né? Um jogador que é forte defensivamente, mas um jogador extremamente inteligente, de infiltrações no último passe, na bola aérea, né? É um jogador importantíssimo, né? Então o pênalti basicamente ali em cima dele. O Marlon, né, pode jogar como segundo volante também, mas tá fazendo hoje uma extrema, uma ponta, um jogador versátil, um jogador que eu chamei a atenção deles, porque assim que eu cheguei aqui, principalmente no jogo contra o Grêmio, eu fiz um 4-4-2 no losango para que ele entendesse, que o Marlon entendesse que, primeira coisa, ele precisa proteger essa linha de 4. Hoje eles já começaram no 4-2-3-1, porque ele entendeu perfeitamente que ele que faz essa linha de 4. Em alguns momentos, em alguns jogos que eu vi, ele demorava muito a voltar de montar essa linha de 4 e deixava isso para Nenê ou para o próprio Alex. Então, essa responsabilidade desses jogadores com 18 anos de idade, a responsabilidade que eles têm é algo tremendo. Então, com certeza, aí a gente terá em breve 2 jogadores aí a nível de seleção. E aí, torcedor, ficou confiante com a vitória de ontem? Você ainda acredita no acesso de uma forma mais tranquila ou vai ser no sufoco? Deixa seu comentário aí para a gente depois poder debater. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora e no Radar Vascaíno deve voltar amanhã, ok? Um forte abraço para você e a gente se vê um bom sábado e a gente se vê por aí.